Jornal de Caxias. Caxias Basquete leva o terceiro título do Campeonato Sul Brasileiro. Secretaria da Saúde estuda medidas para solucionar lotação de leitos em Caxias do Sul. Feira do Vinho, que aconteceu na Praça Dante Alighieri no último final de semana, reuniu aproximadamente 25 mil pessoas. Agora, no Jornal de Caxias, primeira edição. Olá, boa tarde. Os 3 hospitais que atendem aqui em Caxias do Sul pelo SUS estão praticamente lotados. Nossa equipe conversou com a secretária municipal de saúde aqui de Caxias do Sul para ver quais as medidas serão tomadas para tentar solucionar o problema. Olá, Tamara. Olá a todos. É verdade, os hospitais de Caxias do Sul estão passando por superlotação de leitos. E eu estou ao lado da secretária da Saúde que vai falar sobre isso. Secretária, quais são os motivos dessa superlotação? Olha, existe uma sazonalidade. Sempre em períodos de inverno a gente tem uma superlotação, né? Até porque a gente não dispõe de muitos leitos em Caxias do Sul. Tanto são as doenças próprias do inverno, né, as síndromes respiratórias, quanto outras doenças que incidem mais também. Temos mais infartos, muitas outras doenças vasculares incidindo mais nesse período. E quais as medidas que podem ser tomadas para que essa superlotação reduza? Olha, nós temos uma regulação muito boa, muito eficiente, que sempre prioriza o que está mais grave. Então, a gente maneja muito bem as questões dos mais graves ocuparem leitos de UTI, ocuparem leitos hospitalares. A gente compra leitos de UTI quando existe disponibilidade na rede particular. E a gente pode tomar outras medidas que venham ajudar, como, por exemplo, reduzir cirurgias eletivas que diminuem a ocupação hospitalar temporariamente até que a gente consiga passar por este período. Quanto, por mais ou menos, vai ser reduzido? Nós temos que conversar com os hospitais, né, e em cada um ver qual é a possibilidade. 10%, 20% de a redução de cirurgia eletiva ou mais se for a necessidade. E existe situação também de ocupar a rede hospitalar dos municípios vizinhos, mas ainda não chegamos a essa medida. Obrigado, secretária. Voltamos ao estúdio. E a Feira do Vinho, que aconteceu no último final de semana na Praça Dante Alighieri, reuniu aproximadamente 25 mil pessoas, o mesmo público da última edição. A Feira do Vinho, que aconteceu na Praça Dante Alighieri, reuniu um público de mais de 25 mil pessoas, mesmo número da edição passada, de acordo com a Secretaria do Turismo. O evento, que integrou a programação do Dia Estadual do Vinho, teve encerramento no último domingo, dia 5. A avaliação foi positiva. A Feira do Vinho reuniu 10 vinícolas caxienses que ofertaram seus produtos com preços promocionais. E depois do intervalo, veja a previsão completa para esta segunda-feira e ainda mais uma etapa do Sim Caxias começou hoje. Não saia daí, eu volto já. Imagine em um lugar onde se possa viver com mais qualidade de vida. Em Caxias do Sul, isso é possível. Hoje somos primeiro lugar no estado em saneamento e referência nacional. Há 50 anos, o SAMAI faz parte de sua vida. Cuidar do hoje é desenhar um futuro melhor. Agradecemos pela confiança e por ajudar a construir a nossa história. Prefeitura de Caxias do Sul, da fé e do trabalho. SAMAI, patrimônio da nossa cidade. CFC Segue Trânsito, Rua 18 do Forte, 2491, telefone 3223-7252. A vida em primeiro lugar. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa.
Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. A Prefeitura está dando início à primeira fase do Sim Caxias, o sistema integrado de mobilidade que vai levar mais economia, agilidade e conforto para o dia a dia de todos os caxienses. A partir de 16 de abril, as EPIs, Estações Principais de Integração, Floresta e Imigrante, entram em operação, modernizando o transporte coletivo no eixo leste-oeste da cidade. Nestas regiões, utilize as linhas alimentadoras para ir dos bairros até as EPIs, fazendo a integração com os novos ônibus identificados de vermelho da linha troncal para acessar o centro, ou com uma das linhas coletoras para ir até as perimetrais. Tudo isso com tarifa única e mais rapidez no deslocamento. Nestes primeiros dias, procure sair de casa um pouco mais cedo e evite transtornos. Saiba mais em caxias.rs.gov.br. Veja o que muda para você e prepare-se, porque vem muito mais por aí. Prefeitura de Caxias do Sul. Tá feito o trabalho! E nós voltamos com o Jornal de Caxias, primeira edição, e agora vamos falar sobre o tempo. A tarde desta segunda-feira deve ser de tempo encoberto e o sol não deve aparecer. Veja mais detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para Caxias do Sul nesta segunda-feira será de céu encoberto na maior parte do dia. O sol deve aparecer, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 7 e 14 graus. Em Porto Alegre, a segunda será de sol com nuvens durante todo o dia, com períodos de nublado. Não deve chover na capital gaúcha e a temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 13. E atenção motoristas, a partir de hoje começa a valer uma nova etapa do Sim Caxias. Agora os corredores de ônibus podem ser utilizados por qualquer tipo de veículo, das 9 da manhã às 3 da tarde e das 8 da noite às 6 da manhã. Veja na reportagem. Essa é mais uma etapa prevista no projeto de flexibilização do corredor azul, do chamado segundo corredor do transporte coletivo. Nós estamos monitorando o sistema dos ônibus, estamos verificando que todos aqueles indicadores planejados estão acontecendo na realidade, com algumas adaptações, com alguns detalhes que nós temos que qualificar ainda mais, principalmente na ligação das estações aos bairros, através dos alimentadores, mas o troncal está andando muito bem. E em função de que o troncal está operando dentro do satisfatório, o projeto prevê nessa etapa uma flexibilização do corredor, que ele ficará privativo para o transporte coletivo das 6 às 9 da manhã e das 15 às 20 horas. Nos demais horários, o segundo corredor vai se transformar numa faixa compartilhada com acesso livre para qualquer veículo. Isso vai facilitar ainda mais o trânsito na área central da cidade, sem nenhum prejuízo ao ônibus. Evidentemente que a prioridade é para que o transporte coletivo flua, para que nós possamos ter um transporte melhor e, consequentemente, também melhorar para os carros. Se continuar acontecendo isso, a flexibilização permanece. Caso contrário, nós vamos ter que rever novamente. E depois do intervalo, o Caxias Basquete ganha mais um título no Campeonato Sul Brasileiro. E ainda a regularização fundiária será debatida hoje à noite na Câmara de Vereadores. Não saia daí, eu volto já. Imagine em um lugar onde se possa viver com mais qualidade de vida. Em Caxias do Sul, isso é possível. Hoje somos primeiro lugar no estado em saneamento e referência nacional. Há 50 anos, o SAMAI faz parte de sua vida. Cuidar do hoje é desenhar um futuro melhor. Agradecemos pela confiança e por ajudar a construir a nossa história. Prefeitura de Caxias do Sul, da fé e do trabalho. SAMAI, patrimônio da nossa cidade.
FC Segue Trânsito, Rua Os 18 do Forte, 2491, telefone 3223-7252. A vida em primeiro lugar. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. A Prefeitura está dando início à primeira fase do Sim Caxias, o sistema integrado de mobilidade que vai levar mais economia, agilidade e conforto para o dia a dia de todos os caxienses. A partir de 16 de abril, as EPIs, Estações Principais de Integração, Floresta e Imigrante, entram em operação, modernizando o transporte coletivo no eixo leste-oeste da cidade. Nestas regiões, utilize as linhas alimentadoras para ir dos bairros até as EPIs, fazendo a integração com os novos ônibus identificados de vermelho da linha troncal para acessar o centro, ou com uma das linhas coletoras para ir até as perimetrais. Tudo isso com tarifa única e mais rapidez no deslocamento. Nestes primeiros dias, procure sair de casa um pouco mais cedo e evite transtornos. Saiba mais em caxias.rs.gov.br. Veja o que muda para você e prepare-se, porque vem muito mais por aí. Prefeitura de Caxias do Sul. Tá feito o trabalho! E hoje à noite, na Câmara de Vereadores, será debatida a regularização fundiária. O Douglas Mondadori, repórter da TV Caxias, conversou com o vereador Jason Barbosa para saber o que mais será debatido na audiência. Às 6h30 da tarde será realizada uma audiência no plenário da Câmara para discutir a regularização fundiária. Transparência, ouvir o município em relação, aprovou uma lei há 2 anos, o que se construiu através dessa lei, qual é o trabalho e o diálogo construído, inclusive com a presença da Câmara de Vereadores, e através dessa transparência podemos fazer um relatório profundo, porque já temos vários diagnósticos, e entregar ao nosso prefeito e através desse relatório também para toda a comunidade. Nós estamos num ano eleitoral e queremos que aqueles que vierem a concorrer, eles tenham oportunidade de ter compromissos com essa comunidade que estão em áreas irregulares. Minha Casa, Minha Vida e o Regulariza Caxias. E também, junto com o Regulariza Caxias, foi criado em forma de lei em 2014 e sancionado pelo prefeito Alceu Barbosa Velha, o Fundo Municipal de Regulação Fundiária. Então queremos ouvir do município, das secretarias responsáveis, inclusive dos responsáveis pelo grupo técnico criado na organização do Regulariza Caxias, quais são os avanços que existem e em relação a esses avanços, o que nós podemos mostrar para a comunidade, abrir as portas da Câmara de Vereadores também para a comunidade. Nós estamos agora iniciando um período de um inverno rigoroso. Imagine os senhores que têm o conforto do lar, aqueles que estão no seu lar, numa área irregular, numa área desprovida de qualquer tipo de infraestrutura, e nós não podemos esquecer desses nossos irmãos que ocupam uma grande parcela da comunidade caxiense. E por isso nós achamos que precisamos estar sempre fiscalizando e influenciando que o Poder Executivo trate desse tema cada vez com mais carinho e respeito. Nós temos vários exemplos, podíamos citar aqui de áreas irregulares, mas eu fiquei feliz quando ouvi do secretário de Habitação de um projeto que estaria pronto no Poder Executivo, que criaria uma coordenadoria de regulação fundiária, ou seja, com profissionais que já são concursados, que já estão dentro do poder público, ou inclusive cargos de confiança, mas que esses tratem especificamente, diariamente, desse problema crônico de Caxias do Sul. Aconteceu na manhã de hoje o primeiro seminário de turismo e enogastronomia aqui em Caxias do Sul. Veja na reportagem como foi.
Com a intenção de fomentar e divulgar os pontos turísticos aqui de Caxias do Sul, foi realizado na manhã desta segunda-feira o primeiro seminário de turismo e enogastronomia da cidade. O seminário tem como intenção potencializar os pontos e rotas turísticas de Caxias do Sul. Olha, um seminário que visa podermos ter aqui uma discussão ampla sobre a questão do turismo na região da Serra como um todo, onde temos a possibilidade de termos aqui alguns cases de sucesso, né? Como a própria Broker, como o próprio Tarcísio Miquelon, como o próprio diretor da Boscato, entendeu? E outros mais, né? Eu diria que é todo o trade, né? Que está envolvido com o turismo de Caxias do Sul, da região aqui da Serra Gaúcha, para que a partir disso possamos aí aprender com aqueles que têm muito para nos ensinar, né? Na questão da própria enogastronomia como um todo, do turismo, já que a Serra Gaúcha ela é muito propícia, né, para que o turista que vem de fora ele possa ter a possibilidade de aqui encontrar não só, né, a cordialidade e a hospitalidade do povo dessa região, mas também a questão da gastronomia, que é muito forte, né, da questão do vinho, do suco, né, e do próprio espumante que aqui é produzido como um todo, né. Eu acho que é um despertar para Caxias do Sul, eu acho um momento importante para Caxias, vendo que Caxias está olhando o turismo com novos olhos, ou com a importância que ele realmente merece, né? Porque hoje, na minha concepção, o turismo é um mercado ao qual a gente consegue desenvolver um trabalho muito forte, né, em termos de divulgar as atrações turísticas que as regiões possuem e principalmente fomentar a economia, né, trazer turistas do Brasil inteiro, principalmente, como a nossa região é uma região de colonização europeia, ela é mais atrativa para o mercado nacional. Então eu acho que é um momento, na realidade, importante mais para Caxias, por mostrar e por ver que Caxias está valorizando esse nicho, esse mercado, que é um mercado excelente, maravilhoso, enfim. Mas em termos de produtos turísticos especificamente, ela tem um potencial em função da cultura, da colonização italiana, em termos, né, dos vinhos, tem um grande potencial a ser desenvolvido, mas falta talvez investimento em produtos turísticos, né, para o mercado turístico poder divulgar e vender e vocês conseguirem, né, ter esse mercado bem desenvolvido na região, né, com relação ao turismo. Muito temos que aprender e muito temos que fazer, né? Eu acho que este primeiro seminário mostra para nós aí a possibilidade que nós temos que aprender com regiões como Bento Gonçalves, Gramado e Canela, participando dessas associações. Nós temos aí o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, juntamente com a Tua Serra, que pega a região de Bento, Flores da Cunha como um todo. Eu diria que é estar atento, né? É aquilo que a gente vem comentando na Secretaria, é pensar regionalmente e agir localmente, né? E dentro disso nós temos a humildade, sim, de que nós temos muito que aprender aí com todos esses empresários que já têm uma longa caminhada aí na questão do turismo como um todo. E agora o assunto é esporte. Teve rodada para a dupla Caju no último final de semana. Caxias, jogando no Centenário, venceu o Tupi de 1-0 e o Juventude perdeu em casa contra o Guarani. Quem nos traz mais informações é Douglas Mondadori. E mesmo com a superioridade, o Juventude perdeu para o Guarani na terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro pelo placar de 2-0. Com a derrota, a equipe alviverde caiu para a quarta posição do campeonato e enfrenta agora o Boa Esporte em Minas Gerais, na próxima segunda-feira, dia 13. É com você, Tamara. Obrigada, Douglas, e vamos ainda falar de esporte. Desta vez o assunto é basquete. O Caxias Basquete levou pela terceira vez o título do Sul Brasileiro. Ganhou no último domingo de 67-60 o time de Ponta Grossa. O Banrisul Caxias do Sul Basquete conquistou o tricampeonato do Sul Brasileiro após vencer o Novo Basquete Ponta Grossa na tarde do último domingo. A equipe já havia vencido o campeonato nos anos de 2013 e 2014. Este ano a conquista foi com o placar de 67-60. Esta foi a última competição do ano do Caxias. A partir de hoje, inicia o trabalho já visando o próximo Novo Basquete Brasil. O retorno às atividades deve ocorrer em agosto ou setembro. Que bacana! Parabéns a toda a equipe do Caxias Basquete. E o Jornal de Caxias, primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Você pode entrar em contato com a gente através do telefone 35348148. O nosso e-mail é jornalismotvcaxias@gmail.com e lá no site da TV Caxias você encontra todas as reportagens do jornal de hoje.
Hoje, às 8 horas da noite, você fica com meu colega Márcio Schenato no Jornal de Caxias. Amanhã, terça-feira, ao 12h30, eu espero você. Uma ótima tarde, um bom início de semana e até amanhã. Tchau! Imagine em um lugar onde se possa viver com mais qualidade de vida. Em Caxias do Sul, isso é possível. Hoje somos primeiro lugar no estado em saneamento e referência nacional. Há 50 anos, o SAMAI faz parte de sua vida. Cuidar do hoje é desenhar um futuro melhor. Agradecemos pela confiança e por ajudar a construir a nossa história. Prefeitura de Caxias do Sul, da fé e do trabalho. SAMAI, patrimônio da nossa cidade. CFC segue trânsito, Ruas 18 do Forte, 2491, telefone 3223-7252. A vida em primeiro lugar. A Prefeitura está dando início à primeira fase do Sim Caxias, o sistema integrado de mobilidade que vai levar mais economia, agilidade e conforto para o dia a dia de todos os caxienses. A partir de 16 de abril, as EPIs, Estações Principais de Integração, Floresta e Imigrante, entram em operação, modernizando o transporte coletivo no eixo leste-oeste da cidade. Nestas regiões, utilize as linhas alimentadoras para ir dos bairros até as EPIs, fazendo a integração com os novos ônibus identificados de vermelho da linha troncal para acessar o centro, ou com uma das linhas coletoras para ir até as perimetrais. Tudo isso com tarifa única e mais rapidez no deslocamento. Nestes primeiros dias, procure sair de casa um pouco mais cedo e evite transtornos. Saiba mais em caxias.rs.gov.br. Veja o que muda para você e prepare-se, porque vem muito mais por aí. Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar.